Hoje eu queria falar um pouquinho sobre liderança. É algo que me move, é algo que eu acho que eu nasci para fazer. Então eu quero trazer experiência de vida aqui hoje para você, ser um testemunho, porque tudo que a gente tem para fazer passa pela autoridade, por nossa liderança, amém? Mas eu queria te convidar a ficar de pé para a gente fazer uma oração e ler um texto, e depois você tomar o seu assento. Feche seus olhos nessa manhã. Pai, nós queremos te dar graças por esse dia. Esse é o dia que o Senhor fez e por isso estamos alegres. Esse é o dia que o Senhor separou e as tuas misericórdias se renovaram sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Nós sabemos em quem temos crido e que o Senhor é fiel para completar toda boa obra. Pai, nós queremos te dar graças nessa manhã de domingo e dizer, Senhor, fale aos nossos corações, que a Tua palavra seja luz para o nosso caminhar, seja lâmpada para os nossos pés, que abra o nosso entendimento e que possamos viver baseado nela. Que tudo, Senhor, que está tirando a paz dos Teus filhos, nessa manhã eu declaro, caia por terra, em nome de Jesus. Que tudo aquilo que não veio de Ti, que não foi enviado pelo Teu Espírito, bata em retirada em nome de Jesus. Que eles possam viver sabendo quem são, sabendo a missão e sabendo que o Senhor é fiel, sabendo que o Senhor calca os nossos inimigos por estrado dos Teus pés. Hoje nós te damos a primazia e dizemos, Senhor Jesus, nós somos Teus, faça o Teu querer em nós e por nós, no nome de Jesus. Você acredita nisso? Declare um amém bem alto para o inferno ouvir. Glória a Deus. Eu quero ler o texto antes de você se assentar, de Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis 1, 26. Você conhece bem esse texto, alguns até tatuam no corpo esse texto, mas o que quer dizer esse texto? A minha tradução é a Nova Versão Internacional, ela diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Pode tomar o seu assento. Olha que interessante, o primeiro livro da Bíblia, ou não é o primeiro livro da Bíblia, né? É o primeiro livro na Bíblia, porque Jó, se você for pelas cronologia, Jó foi escrito antes de Gênesis, mas Gênesis é o início, né? Gênesis é o livro que traz esse entendimento de como a terra foi criada, de como Deus fez todas as coisas. E uma das coisas que eu acho interessante é que para você saber o que vai acontecer no final, você tem que saber o que iniciou, como começou tudo isso. E o começo, ele disse que ele nos fez para que nós dominemos. A tradução literal desse texto é para que nós governemos. A tradução dessa palavra domine é que você tenha controle, que você tenha governo, né? No hebraico significa isso. E quando nós entendemos que fomos chamados para governo, e isso não quer dizer somente uma cadeira de autoridade lá em Brasília, uma cadeira de autoridade numa câmara, isso não quer dizer sobre governo político, isso quer dizer governo sobre a vida, governo sobre a vida. E para a gente falar de liderança, para a gente discorrer sobre esse assunto de liderança, nós temos que entender qual é a nossa autoridade. O que temos autoridade? Sobre o que temos autoridade? O que nós fomos chamados para fazer? Então, antes de você liderar, você precisa se descobrir. E eu digo que eu sou graduado pela Lidere, que é a escola de formação do John Maxwell de liderança. Eu posso sair pelo mundo palestrando sobre liderança. Só que John Maxwell, ele traz um conceito muito interessante sobre liderança. Ele fala que liderança é você exercer influência. Ou seja, quem influencia, lidera. Bill Johnson vai dizer, se você tem maior esperança, você leva maior liderança para as pessoas. Porque quem tem maior esperança, lidera.
Ou seja, já viu no trabalho, quando você chega lá, as pessoas falam, poxa, o dia está mal, as coisas estão ruins, veio essa pandemia, quebrou e etc. E alguém que tem esperança fala, não, mas amanhã vai ser melhor, as coisas vão mudar, as coisas vão acontecer. Aquela pessoa, ela atrai muito mais a atenção e influência naquele ambiente. Por quê? Porque ela carrega consigo esperança. Só que hoje eu quero trazer um conceito para você de liderança, baseado em tudo isso de caminhada que eu tive até aqui. E liderança, ela começa com a descoberta da sua identidade, porque todos nós fomos feitos para liderar. Diga a pessoa do seu lado, você é um líder. Todos nós fomos chamados a liderar. É mentira quando falaram para vocês que algum nasce com dom de liderança e por isso ele vai liderar. Não, todos nós fomos chamados a liderar. Agora, claro, todos nós fomos chamados a liderar uma área de influência. Aquilo que Deus me chamou para fazer, eu nunca sou 02, eu sempre sou 01. Porque ali é a minha convergência, ali ninguém governa mais do que eu, e ali onde Deus te chamou para estar, ninguém governa mais que você. Agora eu tenho que descobrir a zona de convergência da minha vida, o que eu fui criado para exercer. Como o pastor Francisco disse ontem, nós fomos chamados para solucionar um problema. E qual é o problema que você foi chamado para solucionar? Na Comunidade das Nações nós temos uma máxima, se você viu o problema, você é a solução para ele. Então nós acabamos com aquilo de, a igreja está feia, você viu que está feia, você é a solução para que ela fique bonita. Por quê? Porque você pode estar vendo algo que eu não vi, e se você está vendo um problema é porque você é a solução, aquilo grita dentro de você, não é verdade? Se eu falo para você, aquela parede ali está preta, você fala para mim é azul, ou seja, a minha maneira de ver aquilo ali é a perspectiva que carrego dentro de mim e automaticamente é a solução que eu tenho para aquilo. Então quando eu começo a entender que liderança é descoberta, e você precisa descobrir o lugar do seu governo, o lugar que Deus te chamou para estar. Eu costumo dizer que a missão da igreja, ela não começa ali no ID, ide por todo mundo, pregar o evangelho, batizando no nome de Jesus. Ou seja, a igreja, a nossa missão começa no venha. Venha o quê? Venha o teu reino sobre nós, venha o teu governo sobre nós, venha as tuas boas ideias sobre nós, venha as soluções sobre nós, venha a sabedoria sobre nós. Sabe por quê? Você só pode dar o que você tem, filho. Você não pode dar o que você não tem. Então qual foi o problema que a igreja enfrentou nos anos atrás? A igreja enviava para o campo missionário pessoas que não sabiam quem eram, pessoas que não estavam preparadas para os enfrentamentos da vida. Vocês lembram do texto de Deuteronômio capítulo 7, onde Deus fala, eu estou dando uma terra para vocês, mas lá tem gigantes, os Girgazeus, os Jebuseus, os Heveus, os Heteus, os Amorreus, os Cananeus. Vocês lembram desse texto? Naquele texto de Deuteronômio capítulo 7, no versículo 2, Deus fala assim, mas eu não permitirei que vocês acessem essa terra, porque os gigantes que estão lá vão derrotar vocês. Então é necessário que vocês amadureçam, que vocês cresçam, para que vocês tomem posse do que eu tenho para vocês. Quando eu entendo esse texto, eu entendo que eu tenho que estar preparado para aquilo que Deus vai fazer. Eu tenho que estar pronto para aquilo que Deus vai fazer. É claro que você no caminho, o processo, ele te prepara para aquilo que Deus vai fazer. Mas você tem que ter um vislumbre da eternidade no teu coração para que você leve isso para as pessoas. Então a nossa missão começa com venha sobre mim, Senhor, as tuas boas ideias e o que eu fui chamado para fazer. Aí sim, quando você sabe o que você foi chamado para fazer, você vai, e aí você ganha almas, e aí você ganha territórios, e aí você expande o reino, e aí você faz as coisas acontecer. Mas tudo começa com a descoberta de quem você é. Liderança, descoberta. Quem eu sou? Eu não sou aquilo que o mundo diz que eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Às vezes você quer ser uma pessoa de influência, ser uma pessoa de proeminência, ter aquilo que o seu irmão tem, conquistar aquilo que muitos conquistaram. Mas se não fosse Steve Jobs, ele pegar e falar assim, eu vou ser aquilo que Deus me chamou para ser, hoje você não teria esse celular aí na mão. Então tem pessoas querendo ser o que os outros são, mas Deus está esperando que você seja a melhor versão de você mesmo. Deus clama por isso, Deus anseia por isso, não só Deus, a terra anseia, geme com expectativas
pela manifestação dos filhos de Deus. Por que nós estamos enfrentando problemas? Porque vemos muitas coisas acontecendo lá fora, porque eu e você não nos levantamos na nossa autoridade. Eu fui chamado para ser pastor, para estar aqui em Cuiabá, chegamos em janeiro desse ano, e eu tive que largar para trás aquilo que eu fui um dia, para ser aquilo que Deus quer que eu seja. Então nós viemos para cá, estamos fazendo o trabalho que Deus nos chamou para fazer, em Cuiabá. Por quê? Porque eu atendi um chamado, eu estou na minha convergência. Lá em Brasília, quando eu estava debaixo lá no ninho das águias, né? E aí é mais fácil, porque o bispo JB que recebe as pancadas, então eu ficava ali só de boa, vamos dizer assim. E quando eu estava ali, eu cuidava de muitos empresários. Alguns desses empresários tiveram muito sucesso. E eles falavam: pastor, vem ser meu sócio. E eu falava: eu não posso, porque se eu sair da posição que eu te alimento, tanto eu e você vamos morrer de fome. É você saber que você foi chamado para algo. E quando você diz sim para uma coisa, você automaticamente diz não para todas as outras. Quando você jovem, quando você mulher, diz sim para o seu varão ou para a sua varoa, você disse não para todas as outras. Então não é, vou pensar se isso pode ser uma boa sugestão para mim. Não, acabou. Valores fundamentais. Nós carregamos valores fundamentais dentro de nós. E valores fundamentais são a resposta antes das perguntas serem feitas. Eu vejo aqui muitos jovens, então eu tenho que falar isso. Você não precisa saber ou dizer não para uma sugestão, para alguma coisa. Por quê? Porque você foi criado para a santidade. Então, se aparecer o lobo mau querendo te levar para algum lugar escuro, você já tem a resposta dentro de você. Você não precisa pensar: será que eu devo ou não devo? É quando nós sabemos quem somos, o mundo não pode tirar de nós aquilo que somos. E é isso que eu falo sobre liderança. O que você nasceu para fazer? Nessa área você é líder. Eu sempre conto uma história de uma senhora que faz tão bem crochê que ninguém consegue fazer igual a ela. Ela lidera na área de crochê, porque ninguém faz o que ela faz. Mas, poxa, ela não tem grana, ela não tem recurso. Ela atrai o mundo todo para ir lá fazer o crochê que ela faz. E você não consegue, você tenta, copia, tenta fazer e você não consegue. Por quê? Porque ela lidera naquilo ali. Ela influencia a partir de algo que para você parece algo inóspito. Isso aqui não faz sentido para mim. Mas para ela é o que ela nasceu para fazer. E a partir daquilo ali ela lidera. E por que eu estou te falando isso? Porque você não vai liderar só quando você estiver em púlpito, grandes seguidores, uma grande multidão, uma grande igreja. Você começa liderando aonde você está, com o que você tem, com aquilo que você carrega. O advogado, ele lidera com a sua caneta. O médico, ele lidera com o seu bisturi. O empresário lidera com contratos lícitos. Amém? Se você deseja mudar o mundo ao seu redor, é necessário que você comece a mudar o mundo seu interior. Você precisa mudar dentro de você. A sua perspectiva precisa mudar. Eu lembro da minha primeira pregação há 10 anos atrás. Era 5 horas da manhã e tinha por volta de 7 pessoas, que era um discipulado que a gente fazia. 5 horas da manhã, quem vai estar na igreja para me ouvir? E ali eu comecei, Deus sempre falava no meu coração aonde eu iria chegar, o que Ele iria fazer com a minha vida. Mas sabe por que eu estou te contando isso? Porque talvez você já começou muitas coisas aqui e elas ainda não viraram e você desistiu. As coisas só não acontecem quando a gente para, gente. Elas só não acontecem quando você para. Se Deus te chamou para abrir uma empresa e esse é o teu chamado, vai lá e abra. Mas eu não tenho recurso, o processo vai te trazer recurso. Lembra da nuvem? Eles estavam saindo, a nuvem ia sobre eles para que eles não fossem mortos pelo sol, para que eles não fossem mortos pelo frio à noite. Quando que eu sei que eu devo me mover, pastor? Quando a nuvem se mexe. Amanhã que horas que a gente vai? Olha para a nuvem. Se ela foi, você vai. Se ela está parada, você para. Isso é descansar em Deus. Isso é esperar em Deus. E nós seremos bons líderes quando o nosso coração estiver nisso. Quando nós nos movermos de acordo com o céu, de acordo com aquilo que Ele está mandando para nós, não de acordo com aquilo que eu crio. Eu costumo dizer isso lá na minha igreja, e eu falo assim: nós não fazemos ondas, nós surfamos nas ondas que o Espírito Santo manda. Nós não estamos aqui para reinventar a roda, queridos. Nós não estamos aqui, desculpa falar isso, para atualizar a Bíblia.
Nós estamos aqui para seguir o fluxo que o Espírito Santo está mandando. Mas hoje o mundo, a influência hoje do mundo está pervertida. Eu vinha conversando com Gedeías, um discípulo, e eu falo: você já percebeu como que a igreja, nós cristãos, somos bobinhos? Por quê, pastor? Porque hoje, se um artista pervertido se converte, você solta fogos. Você vai lá para a mídia e fala: fulana de tal converteu, uhul! Mas você não valoriza a sua irmã que está aí do seu lado, que é sempre convertida e que sempre faz a diferença. Qual a importância das vidas para Deus? A influência que essa pessoa, artista, glória a Deus, nós vamos pregar para eles, eles vão se converter em nome de Jesus. Mas a influência do mundo dele não pode entrar na influência da igreja. Os seguidores que ele tinha quando ele tinha no mundo não são os seguidores que ele tem na igreja. E nós precisamos valorizar quem somos, porque a sabedoria, o dom perfeito está dentro de nós. O que o diabo faz lá no mundo? Copia aquilo que Deus faz. Lembra quando Moisés chega lá, vai libertar o povo, os bruxos faziam o quê? Exatamente o que ele fazia. Só que chega uma hora que o sangue derrama e ele não consegue. E aí os sangues passam nos umbrais e protege todos aqueles que são de Deus. O que eu quero dizer com isso? Que a sua mente precisa estar naquilo que Deus está fazendo e não naquilo que Ele não está fazendo. A sua perspectiva precisa ser mudada nessa manhã. Qual é a perspectiva? João Batista era alguém que anunciava Jesus, o Messias. Ele falou com Jesus ainda na barriga da sua mãe. Você lembra desse texto? Quando elas se encontraram, eles dentro da barriga já conversavam. Ele sabia quem era Jesus. Só que João Batista, de tanto pregar e fazer aquilo que ele foi chamado para fazer, ele foi preso. E quando ele estava na prisão, ele teve dúvidas. O texto diz que João Batista chama os seus discípulos e fala assim: vai lá até Jesus, até o Messias, aquele que estão dizendo que é o Messias, e veja se ele realmente é o Messias. A pergunta que eu te faço: por que alguém chamado, vocacionado por Deus, teve dúvida se aquele que ele anunciava era Jesus? Porque a perspectiva dele mudou. Por que a perspectiva dele mudou? Porque agora ele está num lugar de prisão. Porque agora ele está num lugar que limita a sua liberdade. Porque agora ele está num lugar que não representa a mensagem que ele prega. Então na prisão ele teve dúvida. Sabe por que ele teve dúvida? Porque Isaías 61 diz que nós viemos libertar os prisioneiros das prisões. Mas eu estou preso. O que aconteceu? Mudou alguma coisa? A perspectiva dele, a mente dele mudou. Lugares pode te dar sugestões. Por exemplo, a pergunta: você vai comer um McDonald's dentro de um IML? Estranho, né, pastor? Você vai gritar gol do Vasco na torcida do Flamengo? Sabe por quê? Porque lugares te sugerem algumas coisas. Lugares. E aí João Batista agora tem dúvida se realmente ele era um Messias. Vai lá perguntar. E aí quando chegam lá, o que Jesus responde? Não, eu sou o cara mesmo. Eu sou eu mesmo. Não, Jesus não fala isso. Ele fala: olha as minhas obras. Olha os frutos. Coxos estão andando, cegos estão enxergando. E o principal, queridos, que muita gente usa isso para texto de oferta, não sei porquê, mas o Evangelho está sendo pregado para os pobres. A tradução literal de pobre ali significa pessoas improdutivas. Nós estamos improdutivos quando não estamos no nosso propósito. Improdutivos, nós não estamos fazendo para Deus porque não estamos no nosso propósito. Então é essa a resposta que Jesus dá. João Batista, acorda, filho. Não é porque você está numa posição ruim que a minha palavra mudou sobre a tua vida. Não é porque você está enfrentando uma circunstância difícil que eu deixei de te amar. Não é porque você está enfrentando coisas que não deveria enfrentar que eu deixei de prometer e cumprir. Então a liderança, ela começa com essa descoberta, queridos. O problema é que você pega o conceito do mundo e quer trazer para Deus, mas não é esse o conceito de Deus sobre liderança. O conceito de Deus sobre liderança é que isso é uma descoberta, é uma revelação. E o que é revelação? Ai, pastor, agora eu preciso entrar em oração para receber o manto da revelação. Não, revelação é descortinar, é tirar o véu.
Tirar o véu o quê? Da mentira que tinha sobre a sua mente, que você não podia liderar, que você não tem habilidades para liderar, que você não foi feito para isso. Isso é uma mentira. Você foi feito para isso, só que talvez você esteja na posição que é de outro. E na sua posição, queridos, você flui naturalmente. Sabe qual é a sua posição? Aquela que você dorme pensando e acorda realizando. Essa é a sua posição. Essa é a sua posição. Mas as pessoas, elas não entendem isso. Então esse mundo de influência, ele é medido por seguidores, por pessoas que curtiram minha postagem. Então eu acho que eu sou queridinho porque eu tenho milhões de curtidas. Isso não define nada. Hitler, ele tinha milhões de curtidas. Jesus tinha 12, dos quais 12, um traiu ele, e ele já sabia. Não podemos esquecer que a verdadeira liderança do reino, ela começa com ter pessoas verdadeiras, com ter pessoas que não são os fake news, pessoas que te seguem por aquilo que você é. Ontem eu falava com o pastor Francisco, ele fez um apelo aqui no final, a igreja toda veio à frente. Ele é um líder, porque o líder é medido pelo coração dos seguidores. Eu sei que eu estou gerando influência na sua vida quando você faz aquilo que eu estou te passando. Isso é liderança. Elvis Presley, ele atraiu multidões. Martin Luther King atraiu seguidores. Qual a diferença dos dois? Um era artista, o outro era líder. E artistas vão atrair multidões para quê? Porque as multidões estão famintas para serem alimentadas por aquilo ali. Seguidores não, eles estão atrás de sacrificar as suas vidas em prol de uma visão muito maior. E é isso que Jesus está nos chamando. Você precisa entender que nesse mundo você tem muitas coisas para serem feitas, e o sacrifício, ele separa membros de seguidores. Sacrifício. Nós estamos ali em Cuiabá construindo a nossa igreja. Eu não falo que ainda está construindo, porque ainda tem muita coisa para a gente fazer. Sempre tem, né? Sempre tem. E ontem eu estava lá de manhã na igreja, arrumando as cadeiras, arrumando as festas que a gente tinha feito da formatura na quinta, dos líderes que a gente formou. E aí, você sempre está se sacrificando. Eu poderia estar em casa, poxa, eu sou o pastor da igreja, poderia estar eu e minha esposa, mas estava nós dois lá, arrumando cadeira, limpando a igreja. Sabe por quê? Porque nós encontramos algo pelo que morrer. Enquanto ninguém está te vendo, você está fazendo aquilo pelo qual te dá vida. De fato, o nível de sacrifício que um movimento requer determina o tamanho das pessoas que seguirão. Você é grande quando você encontrou a causa de Jesus. Isso ocorre porque os fãs, eles se reúnem para o conforto. E os fãs, eles sempre fogem do confronto, eles sempre fogem do conflito, eles sempre fogem dos desafios. E diga-se de passagem, queridos, confronto não é aquilo que vem na sua mente simplesmente de você pensar nos filmes épicos, de batalhas, de espada. Confronto é quando você é confrontado por uma outra palavra. Essa parede é preta, e aí você vai me falar, não, não é preta, foi um confronto. Foi contra uma ideia que eu carregava. Mas por vezes, na caminhada com Jesus, você vai ser confrontado com a verdade. Porque a metanoia, ela só acontece quando você se abre para os pensamentos de Deus e não para os seus. As suas experiências valem, elas são testemunhos. Só que o que Deus quer fazer, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Ele quer realizar na sua vida. Já viu pessoas que são crentes há 50 anos, há 100 anos? Não, é assim mesmo, eu sei como que é, eu sei como que é, eu sei como que é. E Deus está falando, eu queria te apresentar como que é, mas você não permite. Metanoia. A metanoia, ela acontece quando você abre os seus pensamentos para os pensamentos de Deus. Quando você veio aqui para a igreja, você faz um caminho. Sempre você faz esse caminho. Por que eu sei isso? Eu não sou nenhum adivinho. Porque o seu cérebro, ele procura o caminho mais fácil para ele pensar. E é por isso que muitas pessoas continuam no conforto. Por quê? Porque o confronto vai te tirar do conforto. Vai ter que você pensar de uma nova maneira. Faça hoje esse exercício, ao sair dessa igreja aqui, vai para sua casa por outro caminho. Você vai ter que prestar atenção, não vai poder ficar conversando talvez com a sua esposa, com seus filhos, porque senão você erra o caminho.
Mas o que você está fazendo? Criando novos caminhos neurais, novas fontes de pensamentos. E é aí que está a metanoia. É aí que está a transformação. Porque sem mudança de pensamento não existe metanoia, queridos. Se você acha que a metanoia é vir para o culto domingo de manhã, à noite, fazer uma célula durante a semana, isso não é metanoia. Isso é sacrifício. E eu preciso entender isso para viver as coisas de Deus. Eu já sei, o culto é assim, vai ter a palavra de oferta, eu já estou levando até o dinheiro separado aqui para eu dar, e eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Que metanoia que você experimentou? Você está conduzindo a sua vida se enganando, achando que você está no controle do Espírito Santo. E aí, fãs são assim, eles vão embora depois do primeiro sinal de confronto. Lembra de João 6? Eu gosto desse texto de João 6. Jesus começa a confrontar a multidão, e rapidinho cada um vai pegando o seu banquinho e saindo de fininho. Até que chega em João 6, lá para 60 e pouco, e ele fala assim para os discípulos dele: vocês também não vão atrás desse povo? A palavra aqui está dura, a mensagem aqui é de confronto, vocês não vão embora? E aí sempre Pedro, né? Aí Pedro fala o quê? Para onde nós iremos se só tu tens palavras de vida eterna? Você tem que descobrir isso, queridos. Você tem que descobrir que Jesus é a fonte. Então nós precisamos liderar naquilo que Deus nos chamou para exercer. Eu sou um líder na posição que Ele quer que eu esteja. Eu sou um líder na minha convergência. Será que hoje nessa manhã você pode repetir isso? Eu sou um líder na minha posição de convergência. Pastor, o que é convergência que eu não sei? Convergência é o lugar que você nasceu para ocupar. O texto de Atos capítulo 9 diz assim para uma pessoa: vai até Saulo, e ele estava ainda lá cego, que tinha caído do cavalo, fala para ele que é para vir em tal lugar, virar a rua direita, entrar na casa X, que já tem alguém ali esperando por ele. Ou seja, convergência é o lugar que já espera pela sua habitação, é a cadeira que já está pronta para você se assentar, é o seu nome já está estampado ali naquele lugar. Você vai fazer aquilo que ninguém fez de maneira excelente, que Deus te vocacionou para estar. Essa é a soberana vocação. Eu tenho habilidades? Tenho, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo outro, mas na posição que Deus chamou para estar, você tem tudo que você precisa para a realização. É a paz que excede todo entendimento. O que é paz que excede todo entendimento? Ela foge da sua mente, filho. Porque se ela excede o entendimento, ela não pode ser entendida. É nessa posição que Deus te chamou. Então Jesus, ele vira o mundo de cabeça para cima com alguns seguidores. Seu impacto não estava no número de pessoas que queriam estar perto dele, mas na força e no nível de sacrifício desses seguidores. Líderes precisam de seguidores que entendam que estão fazendo aquilo ali porque não tinha outra coisa para fazer. É claro que nós líderes falamos: vamos construir uma igreja assim, igual vocês estão construindo, vai ser dessa maneira a igreja. É igual o plano de voo. Já viu o plano de voo? Você chega lá, tem um plano de voo, vai sair de Brasília para Cuiabá, e vai ser na hora X, Y, vai chegar lá. Só que no meio do caminho não pode acontecer uma tempestade. Você vai mudar a rota, mas você não vai mudar o destino. Tem coisas que acontecem na nossa vida que mudam a rota, mas não muda o destino. E é isso que nós temos que estar antenado. A dificuldade apareceu, é uma mudança de rota, mas não de destino. Eu estou indo para lá, eu sei em quem tem crido, que Ele é fiel para me sustentar. Eu sei que Ele vai fazer muito mais do que eu penso ou imagino. Eu sei que 1000 vão cair do meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Eu sei que eu sou cabeça e não cauda. Eu sei que Ele está sobre mim e já me fez mais que vencedor em qualquer situação. Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ponto e vírgula, e andam segundo o seu propósito. Aí que está a sua liderança, queridos, andar segundo o seu propósito. Não é sobre o meu. Eu queria ser, lá em Brasília as pessoas falam assim: o pastor Juninho é filho do JB. Eu falei: eu sou filho do JB. E eu falo isso lá para os irmãos pastores, eles querem me jogar na fornalha, mas não conseguem. E eu falo: eu sou filho do JB, mas eu não prego igual a ele. Eu não quero imitar a ele. Ele me inspira, ele é a minha inspiração. Ele é o meu mentor, Ele é o meu pastor, Ele é o meu pai espiritual.
Só que eu sou eu, ele é ele. Enquanto você não entender que você é diferente do seu pastor, que você tem um chamado diferente do seu pastor, você vai viver pastando. Perdendo tempo de construir algo que Deus já te deu. E aí você fala, poxa, mas eu queria somente pagar minha casa própria. E Deus está falando para você, filho, eu tenho para você pelo menos uns 10 condomínios. Mas anda segundo a sua natureza, o seu propósito. Pegue hoje um peixe e tire ele da água, o que vai acontecer com ele? Pegue a planta e tire ela ali da terra, o que vai acontecer com ela? Talvez nós estamos assim, quando Jesus confronta aqueles que estavam indo para o enterro, Jesus fala, deixa os mortos enterrarem os mortos. Ué, mas eu não estou morto, eu estou vivo aqui. Não, mas você está morto no meu propósito. Lembra quando Adão pecou? Ele foi morto espiritualmente. Quantas pessoas estão por aí mortas espiritualmente, queridos? E sabe o que me deixa mais frustrado? Que elas estão dentro da igreja. Lá fora a gente até entende, porque eles ainda não chegou a luz para eles. Mas para nós que chegou a luz, a nossa régua sobe um pouco mais. A nossa responsabilidade, ela aumenta um pouco mais. Ah, pastor, isso não é culpa minha, é culpa do pastor aí. Filho, Deus chamou você para ser o pastor de muitas ovelhas. Lá na empresa, na faculdade, na medicina, lá na arte e entretenimento. A igreja antes falava, não, você não pode ser artista, você não pode ser essa pessoa cheia de dons. Por quê? Porque lá no mundo jaz o maligno, é por isso que eu estou lá. É por isso que eu vou para lá, porque aqui está todo mundo santo, salvo. Nós temos que ser luz aonde? A Bíblia diz que nós somos luz. Luz de quê, gente? Por que você quer ser luz dentro da igreja? Nós somos sal de onde? Por que você quer salgar dentro da igreja? Entendeu? Venha. Aqui nós nos reunimos, aqui nós estabelecemos, aqui é a eclésia, que é o conselho deliberativo de Deus para reinar sobre política, sobre economia, sobre o mundo. Aqui nós nos fortalecemos. Ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em comunhão, porque ali Deus ordena a sua. Então aqui nós somos preparados, mas é lá fora que nós atuamos, filhos. É lá fora. Ai, pastor, eu vou fazer aquela célula, eu vou pregar, eu vou fazer aquilo tudo. Ótimo, isso é muito legal e você deve fazer, mas você deve dar o troco correto também. Você também não deve assinar contrato ilícito também. Você também deve estender a mão para aquele que precisa de ajuda. É ali fora. Amém? Mas para muitos é mais fácil o diabo está furioso, pastor. Ele sempre vai estar furioso quando nós acordamos. Amém? Sempre que você levantar da cama, ele já fica furioso. Fala, ai meu Deus, vai acabar com o meu reino que eu estou tentando construir. Para muitos é mais fácil se divertir do que morrer por uma causa. Jesus, ele tinha 12 apóstolos e continuou dizendo que um deles o iria trair. Jesus já sabia que ia trair? Sim. Os outros que estavam do lado perceberam isso? Não. Por quê? Porque Judas também curava. Judas fazia tudo que os outros faziam, sim ou não? Porque se ele não fizesse o que os outros faziam, eu já ia desconfiar, falar, é esse aí, ó. Ele não cura, ele não dá uma palavra, ele não dá uma profetada, não é verdade? Ou seja, esse aí vai trair. O que eu estou querendo dizer, queridos? Que muitas das vezes nós podemos estar aqui, mas nosso coração está lá fora. Esse é o problema. O problema não é o Titanic estar sobre aquelas águas geladas. O problema foi quando aquelas águas geladas entraram no Titanic. Esse é o problema. Nós governamos sobre a nossa pior circunstância, mas enquanto essa circunstância não acessa meu coração, está tranquilo. O problema é quando as águas começam, o problema começa a acessar o seu coração, a palavra começa a acessar, a inveja começa a acessar, o orgulho começa a crescer, e aí você sabe para onde vai dar. Porque a primeira coisa que você tem que fugir é do orgulho, porque foi o orgulho que levou Satanás a ser Satanás.
E Jesus então diz assim: vamos fazer um pacto. Ele pegou o pão e disse: esse é o meu corpo que será entregue por vós, que será quebrado por vós. E aí naquele pacto Judas não conseguiu. Sabe por quê? Porque você vai medir quem é seguidor, você vai medir de quem é discípulo, é pela aliança. Eu vinha conversando outro dia com uma pessoa e eu falei assim: cara, uma das coisas que me assustou muito em Cuiabá, não aqui é top. Se bem que eu não posso falar de Cuiabá, tem um pastor aqui de Cuiabá, de vocês aqui. Cuiabá também não, lá em Brasília. Uma coisa que me assustou muito são as pessoas sem aliança com o corpo de Cristo. Sem aliança. Ah, essa igreja aqui não está legal não, então eu vou ali para outra. Ah, essa outra também não está legal, então eu vou ali para outra. Ah, essa aqui não é perfeita, então eu vou ali para outra. Querido, saiba de uma coisa: quando você passou por aquela porta ali, essa igreja deixou de ser perfeita. Ela deixou de ser perfeita quando você entrou aqui. E aí nós ficamos pulando de galho em galho, tentando suprir uma carência emocional, que só vai ser suprida com cura. É com você estar nessa igreja e ser confrontado, escutar verdades que você nunca escutou. Aí você vai ser curado, para curar, porque nós só damos o que temos. Ou seja, então isso me assustou, pessoas que não têm aliança com o corpo de Cristo. Qual é o corpo de Cristo na igreja, gente? Me ajuda aí. Quem é o corpo de Cristo aqui na terra? Todos nós. Então pessoas que pregam que não precisa congregar, foge, que é Satanás. Ela está sob um efeito de Satanás. Escandalizei vocês? Nós precisamos estar aliançado com o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo na terra é a igreja. Cheia de defeitos? Sim, mas nós sabemos que nos reunimos o quê? Por causa de uma visão. E essa visão que nós temos que trazer para a terra. Então isso é liderança. Eu quero dar 4 chaves aqui, meu tempo já está acabando, deixa eu correr. Como ser um líder que constrói verdadeiros discípulos? Primeira coisa, são só 4. Não tema as pessoas, tema a Deus. Não tema as pessoas. Eu já vi muitos pastores ir pelo ralo, por quê? Porque eles gostam de pessoas. E eu vou te dar um exemplo. Eu fui para uma igreja uma vez, mentorear e abrir uma igreja lá no Rio de Janeiro. Quando eu cheguei lá, os pastores eram muito amiguinhos das pessoas. Amiguinhos a ponto de ocultar pecados das pessoas. Porque eu sou amigo, eu não vou poder te confrontar. Eu até estou vendo que você está fazendo algo errado, mas o seu dízimo é bom, sustenta a igreja, então eu não posso te confrontar. É a visão pastoral, de cuidado, não tem problema, nós vamos para o céu. Você aceitou Jesus? Nós vamos para o céu. Gente, quem aceitou Jesus está salvo. Mas você precisa arrepender a ponto de viver o reino aqui na terra. Aí é sacrifício, aí é abandonar velhas práticas, aí é fazer isso que nós estamos falando aqui. Qual é a conferência que nós estamos pregando? Ah, você quer manifestar o reino? Então precisa de sacrifício. Não é para qualquer um, são só para vocês que estão aqui dentro. Amém? Então essa pessoa, eu cheguei lá e falei assim, primeiro ponto é, vocês estão temendo muito ao homem e não a Deus. Vocês entraram nessa por causa dos homens ou por causa de Deus? Não, porque a gente tem uma palavra, Deus nos deu uma palavra. Eu falei assim, mas vocês estão temendo pessoas porque elas têm dízimo que vai sustentar a tua igreja? Onde está Deus nisso? Não, pastor, mas sabe o que é e tal? Eu falei assim, cara, vamos trabalhar da maneira correta, bíblica de ser? Confronte o pecado. Confronte o pecado. Nós não estamos julgando pessoas, eu estou confrontando pecados. É diferente. Julgar é só para Deus, gente. Não cabe você julgar ninguém. Mas confrontar cabe ao pastor da igreja confrontar. Já é o primeiro ponto. Você quer ser líder? Se você foge de conversas difíceis, você não pode ser líder. Na sua empresa, na sua casa, na sua família, seja lá onde for. Se tem algo que você precisa falar, você tem que falar, senão você não é um bom líder. Você não faz isso para denegrir pessoas, você faz isso para desenvolver pessoas, é diferente. É igual as pessoas falam, é maldição, pastor, existe uma maldição. Não, não existe maldição, existe consequência. Quebrou um princípio, ele vai te quebrar. Passou no guarda-reio correndo a 140, 160 por hora, você vai se esborrachar lá embaixo. Por quê? Porque você quebrou um princípio. Furou o sinal vermelho, furou um princípio. Quebrou um princípio, o que vai acontecer? Pode vir um carro, bater em você e você morrer.
Ai, Deus é mau, Deus queria assim. Não, Deus não quer assim. Deus quer que nós andemos em princípios, por amor, não por obrigação. Então, quando nós entendemos isso, nós paramos de temer as pessoas e começamos a temer a Deus, a saber que aquele que me chamou para fazer algo, é Ele que vai me sustentar, é Ele que vai te levar para outra margem do rio, é Ele que vai fazer você chegar aonde você tem que chegar. Não é porque você conhece X, Y, Z, conexões são importantes, são, mas elas não são tudo que Deus tem para você. Então, líderes lideram a partir da perspectiva, siga-me como eu sigo a Deus. É como Paulo fala, sede santos porque eu sou santo, me imite. Será que hoje você pode virar para os seus liderados e falar assim, me imite na fé? Me imite como marido, como esposa, como filho, como cristão? Será que você pode falar isso hoje? Será que se essa igreja aqui tivesse 10, 100 de você, ela seria top? Jesus estava numa missão e fez o que o seu pai havia mandado ele fazer. Jesus fala assim, eu só faço o que o meu pai manda eu fazer. Eu só faço o que eu vejo o meu pai fazendo. Mas tem gente querendo inventar a roda. Não faz aquilo que o pastor falou, não, vai por mim, vai dar melhor, faz isso aqui. Segunda coisa, para você liderar, viva sacrificialmente. Observe as credenciais apostólicas de Paulo, citada em 2 Coríntios capítulo 11, depois você lê em casa. Especificamente elas contaram o custo e não reclamação. Paulo falava assim, eu sei passar por diversas coisas, eu já tive muito, como pouco, eu já tive isso, já tive aquilo, eu carrego no meu corpo as marcas do Evangelho. Ou seja, ele não estava reclamando, ele estava mostrando o sacrifício que ele faz para levar o Evangelho. E nós por vezes não pegamos um WhatsApp. Ontem a irmã subiu aqui, né, falar de Jesus, não foi? Dando testemunho para o pai dela. E por vezes a gente está assim, a gente só quer Jesus para nós, a graça para nós. Só que a oração que Jesus nos ensinou, ele fala Pai Nosso, não é Pai meu, ele é seu também. O pão não é só meu, o pão é nosso. Então o que eu tenho é para repartir, o que eu tenho é para os outros também. E Jesus é a mesma coisa, queridos. Eu recebi uma revelação que não vou falar, senão você vai roubar ela de mim. Quanto mais você é poço, menos você é fonte. Quanto mais você guarda, menos você tem. Quantos estão me entendendo, pode dizer amém? Então Bill Johnson, ele diz assim, se você quer que as pessoas sangrem, é melhor que você esteja pronto para sofrer uma hemorragia. Pastor, meus líderes lá são difíceis pra caramba. Aí você liga para o pastor, ele está vendo Netflix. Meus líderes não querem ensaiar. Pastor, abre a igreja. Não dá para eu abrir a igreja não, agora eu estou aqui fazendo a janta, estou, fazendo qualquer coisa. Quer que pessoas se sacrifiquem? Seja um modelo para elas. Seja um modelo. Quando eu iniciei falando aqui para vocês que eu estava lá na igreja, por quê? Porque aquilo que eu cobro dos meus líderes, antes eu sou exemplo para eles. Dói, é sacrifício, mas eu estou construindo um legado. Não estou construindo uma igreja, eu estou construindo um legado, que ela vai falar depois que eu morrer. Se você só espera viver a sua vida com o que você quer alcançar agora, você não é líder, desculpa te falar isso. Mas você só está suprindo as suas necessidades. Porque líderes que são líderes, eles constroem um legado, aquilo que vai ficar quando eles morrerem. E talvez você está construindo algo que você não vai usufruir, mas seu filho vai, seus netos vão, e por aí vai. Isso te machuca? Poxa, pastor, estou construindo algo que eu não vou me dar bem? É a visão do brasileiro, eu quero me dar bem, é o jeitinho, eu preciso me dar bem. Antes de você se dar bem, Jesus tem que se dar melhor. E às vezes isso vai te custar a sua vida toda. Não podemos esperar que os nossos seguidores vão a lugares que ainda não fomos primeiro. Já viu pessoas querendo conduzir cegos? Cegos conduzindo cegos? O que diz o texto? Pode um cego conduzir outro cego? Vocês não vão chegar a lugar nenhum, filho. Então eu quero que você chegue lá daquele outro lado. Então eu sou um modelo para você chegar lá. Olhe para a minha vida. Olhe o que eu faço. Olhe o sacrifício. E aí quando você vê, você fala, ixi, deu ruim. Eu tinha desculpa demais, mas quando eu olhei para o pastor faz tudo o que eu deveria fazer. Nós só podemos dar aquilo que temos.
Os verdadeiros líderes, eles são servos de todos, eles não dominam sua influência sobre pessoas, eles servem pessoas. Você quer uma chave de liderança nessa manhã? Sirva as pessoas com seu dom. Qual é meu dom, pastor? É cantar? Então cante para as pessoas. Qual é meu dom? É pregar? Então pregue para as pessoas. Qual é o meu dom? Ganhar dinheiro? Então faça as pessoas ganharem dinheiro também. Terceira coisa, abrace o processo antes de chegar ao palácio. Ou seja, entre a promessa e o palácio está sempre o processo, queridos. Tem um processo para você chegar lá. Eu vejo hoje pessoas que chegam na igreja e elas convertem não, né? Aceitam Jesus. Conversão e aceitar Jesus são diferentes. Elas aceitam Jesus e falam, pastor, eu quero estar pregando, meu chamado é pregar, me põe no púlpito aí. Eu tenho que... Aí você não põe, vaza da igreja. Entre o cumprimento da promessa e a promessa, existe um processo. Alguns teólogos dizem que foi 120 anos, outros dizem que foi 110 anos que a arca ficou pronta. Mas para vir chuva, você tem que concluir o processo. E qual era o processo? Faça a arca. Poderia vir em 10 anos? Sim. Poderia vir em 10 dias? Sim. Desde que você esteja pronto para a promessa te alcançar. Tem pessoas que não estão se aprontando. E nem sempre o processo de Deus é o seu progresso, queridos, mas é a sua necessidade. É a necessidade. O que eu quero dizer é que desde o momento em que Deus fala algo sobre a tua vida ou para a tua vida, até o momento que isso acontece, existe uma jornada. E se você for fiel nessa jornada, a promessa vai te alcançar. E se eu não for, pastor? Vai alcançar outra pessoa. Esther, é bom que você faça, porque se você não fizer, Deus vai levantar alguém que faz. Você pode ter certeza que Deus quer fazer com você? Quer. Mas se você não fizer, Ele vai levantar outro que faça. Se você descobrir uma maneira de contornar o processo, é o que nós chamamos de atalho, e chegar ao palácio antes do esperado, você não vai poder ficar lá. Por quê? Porque é o processo que te valida para o palácio. É no processo que você é traído. É no processo que você é xingado, é no processo que você passa dificuldade financeira, é nesse processo que coisas dentro de você estão crescendo, músculos emocionais estão crescendo, e quando você passar por tudo isso, quando você sentar no palácio, que faltar dinheiro lá no palácio, que isso nunca vai acontecer, que faltar dinheiro, você vai falar o que? Igual Paulo falou, lembra aquela vez? Eu também passei por isso. E Deus guardou, então estou aqui no palácio, nós todos vamos passar, gente. Segura a onda, vamos para cima. Foi o que aconteceu com a igreja. Pandemia, acabou. Algumas igrejas fecharam as suas portas. Por quê? Porque os membros pararam de dizimar, de ofertar. O que aconteceu? A arrecadação baixou, não consegue pagar mais o aluguel, não consegue mais pagar isso, aquilo, outro. Fecha a igreja. Ou seja, sabe o que essa pandemia mostrou para mim, para você? Que a nossa dependência sempre tem que estar em Deus. É a primeira coisa. E a segunda coisa, se você quer construir uma casa para Deus, Ele tem que ser o alicerce. Ele tem que ser o alicerce. Porque se Ele não for, vai dar ruim. Em tempos de crise, vai acontecer isso. É o processo que fornece o personagem que você precisa ser quando chegar no palácio. Dentro de você vai nascer uma nova persona no processo. E você vai ser mais maleável, você vai ser mais misericordioso com as pessoas, você vai amar mais as pessoas, você vai valorizar alguns que você nem sabia que existia. Por quê? Porque quando você estiver mal, Ele te estendeu o braço. É o processo. Os verdadeiros líderes não são apenas talentosos, eles têm caráter, gente. Eles têm caráter. E eu quero te dar uma chave hoje. Tenha em mente, o não de Deus te protege, o sim, Ele te promove. Deus não me deu aquilo que eu ansiava. Ele está te protegendo, porque isso ia fazer você desviar. Mas quando Ele te dá o sim, Ele está falando, vai, avance, eu estou gostando da sua vida. Eu falo muito com a minha esposa, eu gosto de festejar o meu aniversário. Por quê? Porque o aniversário é a validação, é o sim de Deus sobre a sua vida. Você está dando bom, então vou deixar você viver mais alguns anos. Então, a partir de hoje, celebre o seu aniversário. Eu não gosto de festa. Mude a sua mentalidade, filho. Experimente uma metanoia, porque se Deus está te aprovando, quem é você para não se aprovar? Quarta e última coisa, eu termino, tenho 2 minutos. Não basta produzir, mas tem que reproduzir. Não basta você fazer discípulos, mas você tem que reproduzir o seu DNA nos discípulos. Os verdadeiros líderes, eles trabalham sem emprego.
Por que eles trabalham sem emprego? Porque eles estão formando a próxima geração, que daqui a pouco vai assumir o lugar deles. Já viu pessoas que não querem perder o seu lugar? O pior é quando isso acontece na igreja, né? Eu não quero formar pessoas, por quê? Porque esse meu discípulo aqui, ele prega demais, as pessoas gostam dele, mas aí ele vai tomar o meu lugar, querido, se você não é um líder. Porque líderes não têm emprego, eles têm legado. E quanto mais pessoas você serve, maior liderança é a sua. Não é a multidão que te serve, mas é quem você serve às multidões. Então nós temos exemplos de Elias, Eliseu, Moisés, Josué, Davi, Salomão, Jesus e seus discípulos, e Barnabé e Saulo, para citar alguns somente. Essas são apenas algumas maneiras de desenvolver discípulos, tendo a convicção na cultura moderna. Hoje eu creio que Deus está criando oportunidades divinas para líderes como vocês se levantarem e mudar a história nesta temporada. Pastor, quando que isso vai acontecer? Quando a metanoia acontecer no teu coração. Fique de pé nessa manhã. Quando que eu vou viver essas coisas? Quando você quiser, quando você se decidir. Eu falei para vocês que a arca ficou pronta quando Noé terminou. Eu não sei qual é o processo que você tem que terminar com Deus, mas quando você terminar, Deus comparecerá. Sabe o encontro que Deus te chamou para estar? Ele já está lá te esperando. Sabe o que Deus te chamou para fazer? Ele já está lá pegando do outro lado, porque nós somos cooperadores com Cristo, como diz o texto de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1. E Deus está esperando que você coopere com Ele aqui na terra. Não é Deus que vai descer lá do céu e pregar lá para o Bolsonaro e equipe limitada lá. É você. Como? Talvez servindo um café, como foi Josué, ou como foi José. Lá na prisão, ele realizou o quê? O sonho de um padeiro, de um copeiro. Ele chegou e falou, o seu sonho é isso, isso e isso. Por quê? José é um exemplo para nós, de uma pessoa que não muda o seu caráter, independente do local onde ele está. Nós somos muito bons dentro da igreja. Tem até varoas que falam assim, você podia ser igual o pastor ali, o marido assim. Vai lá para casa que você vai me conhecer, filho. Mas o que acontece? Nós precisamos ser em casa o que nós somos aqui. E nós precisamos ser aqui o que nós somos em casa. Se você me conhecer mais um pouco, você vai ver que a minha mensagem é carregada da minha vida. Porque isso que eu prego é o que eu vivo. Não tem como eu fugir disso. É dolorido? É fácil? Não. Mas é possível. E se é possível e Deus é por mim, quem será contra mim? O que eu quero dizer hoje, nessa manhã para vocês, é que existe um futuro querendo acontecer, e ele vai acontecer quando você disser sim para ele. Existem promessas de Deus querendo te alcançar, e elas vão te alcançar quando você decidir por elas. Decidir por elas. Essa é uma manhã de decisão. Feche seus olhos por um instante. Pai, hoje em nome de Jesus, espero que eu tenha sido boca de Deus aqui e falado aos corações. E que eles sejam empoderados, líderes, no lugar que o Senhor chamou para ser, que eles parem de olhar para a vida do irmão e olhem para a vida deles. E comece a ver o quanto Deus está trabalhando em favor de você que está esperando nele. O quanto Deus está trabalhando no seu caráter, na sua vida, na sua família. E que hoje você se decida por ser esse líder em excelência. Esse líder que vai fazer a diferença aonde você está. Mas eu não tenho uma igreja assim tão bonita, eu não tenho esse sonho. Queridos, pregue para você primeiro. Lidere você primeiro. Lidere o seu instinto. A Bíblia diz em Salmo 42, versículo 5: por que está batido, ó minha alma? Espere em Deus, pois ainda o louvaremos. Talvez hoje você tenha que liderar suas emoções. Você está carente de amor. Você quer que as pessoas te amem. Você vai em qualquer um que dá um pouquinho mais de amor e você chega lá, é meu best, é meu melhor amigo. Olha quantos seguidores eu tenho, olha quantas curtidas eu tenho. E Deus já está te curtindo desde sempre, filho. Deus já está te dando ok, validação desde sempre. Então hoje é necessário que você se decida por Ele, porque quando você se decidir por Deus, Ele já se decidiu por você, e você será um líder em excelência. Que Deus te abençoe e multiplique em sua vida, e que você seja aquele com quem Deus vai. Deus te abençoe.